Olá, gente, sou o professor Fabiano Oliveira. Estaremos aqui hoje para a nossa primeira aula. Você na sua casa, eu aqui na minha, todos nos protegendo contra o coronavírus, mas assim que passar estaremos juntos mais uma vez. A aula de hoje, para a gente estrear, super especial, é o arcadismo, certo? O arcadismo no Brasil, suas características, seus autores, suas curiosidades. Tudo isso aí de forma rapidinha para que você possa aprender e continuar os seus estudos aí de casa. Vamos comigo? Lembrando, o arcadismo é uma escola literária, uma estética literária que predominou aqui no Brasil no século XVIII. Mas Fabiano, o que eu tenho que saber sobre o século XVIII? Primeiro, você tem que saber que está no século das luzes, da razão, das enciclopédias, do conhecimento, do surgimento da ciência. É um século importante para o mundo que se opõe ao século XVII, onde predominava o barroco. É o século das revoluções. A principal delas é a Revolução Francesa, que acontece lá por volta do ano de 1789 e vai aí levar para o mundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Também, o século XVIII, é o século da independência dos Estados Unidos, influenciado certamente aí por essas revoluções que já predominavam aí em toda a Europa. Essas revoluções vão chegar ao Brasil também, ok? No século XVIII, e vai ocasionar, no mesmo ano da Revolução Francesa, a nossa Inconfidência Mineira, que foi a primeira tentativa de independência do povo brasileiro da exploração do povo português. Esse é o contexto histórico que você, que vai fazer Enem, não pode perder. O século XVII, como vocês viram, era um século ambíguo, dúbio do contraste, né? De um lado, o antropocentrismo, as ideias do homem, do outro lado, a ideia do teocentrismo, né? A ideia de Deus como centro do universo. Essa briga, esse duelo vai ser resolvido no século XVIII. No século XVIII a razão irá predominar e essa objetividade também chegará às letras, chegará à literatura arcádica. Então, você tem que observar que o arcadismo terá duas vertentes. Uma ideológica, ok? E a outra literária. A ideológica é que nós estaremos todos envolvidos com essa revolução, a primeira tentativa de independência do Brasil. E a literária é que nós iremos trazer de volta alguns preceitos da literatura clássica, né, do classicismo, como, por exemplo, a vida simples, a vida campestre e a racionalidade, que também irá aí aparecer em nossa literatura. Diante disso, você tem que ficar atento às principais características da literatura arcádica. Vamos a elas? O arcadismo, também conhecido como classicismo ou setecentismo, né, por ter acontecido nos anos de 1700, vai ter uma influência muito grande da literatura, da cultura, né, da mitologia grega principalmente. É por isso que esses poetas, muitas vezes, fingiam ser pastores, adotando nomes aí pastoris, como Diceu, como Critilo. Vocês irão perceber isso dentro dos poemas feitos na época, né, do arcadismo. Essa literatura vai ser influenciada, como eu já disse aqui, pelo contexto histórico e vai trazer de volta algumas características do classicismo. É por isso que a literatura arcádica é chamada de neoclassicista. Fabiano, e quais são essas características? Né? Nós temos algumas como o bucolismo, né? O predomínio na vida no campo, da tranquilidade, do equilíbrio. Nós temos o fugere urbem, que é uma continuação do bucolismo, fugir da zona urbana em busca, né, do campo, onde o poeta, onde o pastor, melhor dizendo, poderia encontrar aí a sua tranquilidade. É bom lembrar que esses poetas eram homens letrados, eram homens estudados, eram advogados, eram muitas vezes médicos e tinham contato com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Portanto, podem colocar aí nas suas informações que a literatura arcádica ela é fingida, porque o poeta em si ele não é um pastor de verdade, ele finge ser um pastor de verdade. Ele vai buscar esse equilíbrio lá no passado, certo? No período clássico, onde havia aí o predomínio da literatura, junto com os termos, né, da mitologia grega, como vocês irão ver. Então vocês têm aí o bucolismo, o fugere urbem, o inutile truncar. Fabiano, o que é o inutile truncar? É tirar, retirar, cortar todos os exageros da literatura, todos os exageros do poema que predominavam dentro dos poemas lá do barroco, da literatura, por exemplo, do Gregório de Matos, com seus termos cultos e às vezes rebuscados demais. Ok? Então, a literatura arcádica vai buscar a simplicidade da vida no campo, por exemplo. Fugere urbem, inutile truncar, carpe diem, aproveitar o dia. Mas aproveitar o dia como? Olha, o homem arcádico tinha a noção de que o tempo passava e ele deveria aproveitar
essa vida, né? O carpe diem. Ao contrário do homem barroco, que via o tempo passar, ficava agoniado na dúvida entre seguir as ideias de Deus e as ideias do homem. Então, ó, Inutile Truncar, Fugere Urbem, né? Carpe diem, o bucolismo, o pastorialismo serão características sempre presentes nos poemas arcádicos. O predomínio do campo, né? O campo aí, a zona rural aparece como cenário. Esse cenário vai ser pano de fundo para as histórias, né? Às vezes até de amor, como Marília de Disseu. Esse cenário, ao chegar no romantismo, passa a ser uma continuação do poema, uma continuação do poeta. Mas aqui no arcadismo ele é apenas um mero cenário para que a história seja contada. Essas características serão fáceis de serem reconhecidas porque todo poema arcádico geralmente se passa no campo. Tem o pastor, tem aí a sua musa, né, geralmente ligada à literatura grega. Fiquem de olho e não percam as questões, porque as características são claras. Turma, uma outra coisa bem interessante no arcadismo é que esses poetas, como eu já disse aqui, eles fingiam ser pastores. Eram homens letrados, eram homens que estudavam na Europa, principalmente em Portugal, e tinham contato com esses ideais revolucionários. E vinham ao Brasil colocar isso em prática. Por exemplo, o que muito pouca gente sabe é que o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Aleijadinho, certo? E aí muitos outros eram amigos e inconfidentes, inclusive amigos íntimos do Tiradentes, né? Esse mesmo aí que você conhece da história. A literatura ela tem um hábito, às vezes didático, de colocar esses personagens muito separados, mas a verdade é que eles se conheciam e eram muito amigos. Quando você passa a analisar separadamente cada poeta desse, você tem o Cláudio Manuel da Costa, que fez aí o poema que abre, né, o livro de poesias que abre o arcadismo, Obras Poéticas, e ele vai ter ainda características de alguma forma lá do barroco, porque ele também viveu a essa época. O Cláudio foi um homem confidente, foi poeta, jurista, patrono da Academia de Letras, aí número 8, tá? E aí, o que você vai poder reconhecer da literatura dele? Os montes, os prados, você vai perceber a ideia de ninfas, né? As musas, ele aí colocado como um pastor também. Mas o grande nome da literatura arcade será quem? O Tomás Antônio Gonzaga. Isso mesmo, o autor de Marília de Disseu. Ele aí faz a obra lírica. A obra de Tomás Antônio Gonzaga é dividida entre lírica e satírica. A lírica, Marília de Disseu, e a satírica, Cartas Chilenas. Observe, em Marília de Disseu, eu tenho um poeta, né? Eu tenho um pastor, melhor dizendo, apaixonado pela Marília, que na verdade é um livro de poesias fruto do amor que o Tomás teve por Maria Doroteia. Ele com 44 anos e a moça com 14 anos, um amor quase impossível naquela época. Que perigo, se ainda hoje, imagine isso aí naquela época. A Maria Doroteia tinha apenas 14, 15 anos. Surge aí a obra Marília de Disseu, que é, sem dúvida, a obra arcádica mais conhecida e mais cobrada no Enem, você estará antenado aí. E a obra Marília de Disseu divide em duas partes. A primeira parte é a parte dos sonhos, da alegria, da felicidade, do poeta, né? do pastor querendo casar. A segunda, ele já escreve dentro do exílio aí, né? Ele foi exilado devido à Inconfidência Mineira, foi perseguido. E você já percebe um tom mais nostálgico, um tom de tristeza, desencanto com a vida. Eu tenho um poeta fingido, eu tenho um poeta que diz: eu, Marília, não vivo de olhar alheio gado, tenho um cabedal próprio, eu tenho residência própria, eu assisto, né, em minha própria residência, ou seja, ele mora, ele tem uma casa. Eu não tenho rosto aí, digamos que com traços grosseiros, eu tenho um fino tom de pele, né? Eu tenho um cabedal próprio, eu visto da minha própria lã. Então você percebe que é um pastor com traços burgueses. É bem importante lembrar disso, que esses pastores eram burgueses. Cartas Chilenas, outra obra do Tomás Antônio Gonzaga, atribuída, né, a ele, eram 13 cartas que rodavam à noite, certo? Em Vila Rica, por exemplo, e não sabia de quem eram essas cartas, confiavam que fosse Tomás Antônio Gonzaga, e as cartas criticavam o governo de Luiz da Cunha, que era o governo de Minas Gerais. Depois ele ficou preso e essas cartas pararam de circular, e por isso deram aí a autoria ao Tomás Antônio Gonzaga. Então lembrem, ele vai fazer Marília de Disseu e as Cartas Chilenas. Nós temos ainda o Frei Henrique de Santa Rita Durão, com Caramuru, filho do Trovão, que vocês conhecem. E temos aí o Basílio da Gama, né? O Basílio da Gama, que vai fazer aí também uma obra que traz
o índio, tá, para a literatura arcádica. É bem importante lembrar também que a figura do índio já vai aparecer aí dentro do arcadismo e será idealizada, será quase que endeusada na próxima estética literária do romantismo, ok? Então um pouquinho para você aí do que nós conhecemos como escola arcádica, que predominou aqui no Brasil em 1768 e vai até 1834, quando surge o romantismo entre nós. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!